Fala galerinha, tudo bom? Beleza? Então vamos dar uma continuidade onde a gente parou, né? Tava com saudade de vocês. Então vamos lá. A gente parou na aula 6, né? De fundamentos. Então falava sobre frações, tá? Frações e números decimais. E o que é que a gente vai representar aqui? Só uma coisa básica que todo mundo já sabe que é fração. A gente sabe que fração é nada menos que uma divisão. Então, em partes iguais. Coloquei a forma de representação, uma fração representada de forma escrita por dois números inteiros, sendo com o numerador e o denominador, né? É a forma exemplificada A sobre B. Tá bom, galera? Então, vamos trabalhar um pouquinho. Frações e números decimais, o que são? São os números racionais, né? Do conjunto Q. São números inteiros expressos por vírgulas e que não são, desculpa, são números não inteiros expressos por vírgula e que possuem casas decimais, por exemplo, 1,54, 4,6, lembrando de números infinitos, divisão periódica e tal, certo? Eles podem ser positivo e negativo. Então, diante disso, o que a gente vai fazer agora? Resoluções daquelas questõezinhas, né? Tá aí considerando o nosso conjunto. Então, dentro desses conjuntos, a gente vai ver aí quais são eles, né? Que faz parte do conjunto dos números naturais. Então, o que é que a gente vai ver aqui? Vamos lá. Na primeira questão, certo? Primeira questão, a letra A, ele fala números naturais. Quais são eles? Então, se a gente parar para analisar aí, vai ser os números que não são decimais e nem negativo, né? Seria o número 1, o 2016 e também o nosso 7. Tá bom, galera? Então, na letra B, ele pede o conjunto Z. Alguém lembra aí? Então, seria o conjunto dos números inteiros, né? Então, no conjunto dos números inteiros, a gente vai lembrar que são os números negativos e também os números positivos, sem ser números decimais fracionários. Então, o que é que a gente joga aqui? Então, seria o nosso menos 1, certo? O 0, 2016... e o 7, tá? Eita, chave bonita. Vamos lá, deixa eu ajeitar essa chave aqui, viu, galera? Beleza. Na letra C, o que é que a gente vai fazer aí? Ele quer os números racionais com asteriscozinho em cima. Vocês lembram o que seria, né? Sem o 0 e com o número negativo. Então, quais são eles? Bora lá. Então, seria menos 9 sétimos. Lembrando que faz parte também do conjunto dos números racionais o conjunto dos números inteiros. Então, menos 1, tá? Menos 5 quintos. Só, né? Que eles querem os números negativos. Na letra D, ele quer, então, os números racionais positivos. Agora, como não tem um asterisco, a gente vai incluir quem? O nosso 0, tá? Então, bora lá. Quem seria? 0, 7 oitavos, 2016, 8 terços e o nosso 7. Fechou? Então tá aí a nossa primeira questãozinha. Tranquilo? Era só relembrar então a ideia de conjuntos. A gente já viu aí então números inteiros, números naturais, números racionais. Então, já a segunda questão, o que é que passa na segunda questão? Vamos lá. Em uma padaria, pacotes contendo 500 folhas de papel são armazenados em pilhas. Cada folha de papel tem uma espessura de 0,1 milímetro. Ignorando a espessura do papel, utilizando para embrulhar os pacotes, pode-se afirmar que a altura de uma pilha de 60 pacotes é aproximadamente igual à altura de quê? Então, gente, o que ele está fazendo aí? Ele colocou a de um gato, a de uma mesa, a de uma pessoa adulta, de uma sala de aula ou de um prédio. Então, a gente vai ver o quê? Se ele empilhou aí 500 folhas, né? São armazenadas em pilhas, então são 500 folhas de 0,1, que corresponde a quanto? A 50 milímetros, tá? Porém, ele falou que a altura da pilha era de 60 pacotes, então eu pego esses 50 milímetros, tá? E multiplico por 60 pacotes, que vai dar então quanto? 3.000 milímetros, tá?
Que nesse caso, aí a gente vai lembrar lá aquelas transformaçõezinhas, nossa velha, que eu chamo aí, nossa cagada, né? De cocô mole. Então, a quilômetro, cagada de cocô mole. Lembrando, descendo do maior para o menor, multiplica, subindo, a gente vai dividir. Alguma dúvida até aí? Então, diante disso, o que é que eu faço? Eu estou em milímetro e quero ir para metros. Então, vou subir 1, 2, 3 degraus, que o metro vai estar aqui. Certo? E se eu subir, eu vou dividir isso aqui por 1000. Dividindo isso por 1000 vai dar 3 metros. E aí eu tenho a nossa resposta. Analisando isso, não tem como ser um gato, não é isso? Não tem como ser uma mesa de 3 metros aí. A gente vai usar, então, uma sala de aula, letra D. De boa? Então vamos lá para mais uma. A terceira questão. Fala aí, se vocês não estiverem conseguindo ver no vídeo, vocês olham no livro, pegam o livro lá na página 15, que fala sobre a aula 6, e aí vocês acompanham melhor, tá bom? Então, o boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos dispostos em formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o seu desempenho. Então ele está falando aqui, ó, a razão entre o total de vezes que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o seu desempenho. Então é aí onde a gente mata a questão. A questão é cara do Enem, tá, gente? Futuramente aí vocês vão ver. Em uma disputa entre 5 jogadores foram obtidos os seguintes resultados. Aí tem lá, jogador 1, 2, 3, 4 e 5. E ele, qual desses jogadores apresentou o maior desempenho? Então, o que é que a gente vai fazer? Colocar na razão. Então, jogador 1, ele vai ter o quê? 50 por 85. Jogador 2, 40 por 65. O 3 seria... Opa, deixa eu ajeitar aqui. Será 30 por 40. O 4, eu vou ter então, vamos ajeitar aqui. Opa, eu errei aqui, não foi? Deixa eu ajeitar aqui, tá, gente? Esse aqui não é o 3. O 3 é 20 por 65. Agora sim, o 4 seria 30 por 40. E o 5 seria, então, 48 por 90. Então, como é que a gente vai ter a noção de saber qual é o melhor aqui, o maior desempenho? Tem duas formas. Ou a gente deixa tudo isso aqui em um denominador, ou a gente divide tudo isso e vê qual é o maior de todos, né? Fazendo todos os cálculos, vocês vão perceber que esse daqui vai dar 0,75, que é o nosso maior, tá? Aí vocês podem dividir todos esses daqui e você vai estar achando a resposta, que seria então 4, tá bom? E aí eu tenho a letra D, de boa? Para a gente ganhar mais um tempinho, depois de qualquer coisa vocês dividem ou tiram o MMC de geral, tá? Vamos lá para a quarta questão. O que é que na quarta questão ela fala? A quarta questão ele diz o seguinte: no retângulo a seguir, sabe-se que J é o maior dos números. Calculem, então, ele quer menos 2016 vezes J. Certo? Então, dentro desses números, mais uma vez, o que a gente vai analisar? Vai ter que dividir. Lembrando, como esses números aqui todos estão negativos, então o maior vai ser aquele que está próximo do zero. Então, se eu dividir um 7 negativo, ele vai corresponder, então, a... Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Então, ele vai corresponder a menos 0,142, certo? O menos 3 quartos é aquele lá, menos 0,75. Tá bom? Então, eu tenho menos 7 terços. Já percebe que aí vai dar 1, alguma coisa, né? Menos... Opa, desculpa, 2,333. Vai dar uma divisão periódica. Então... E os outros já estão em números decimais. Analisando desses números, o maior de todos seria, então, o que está mais próximo do zero, que seria esse aqui, ou seja, 1/7 negativo. Então, diante disso, o que é que eu faço?
menos 2016 vezes menos 1/7. E aí, dividindo, que dá para dividir, vai dar menos com menos no final, mais, então 288. Tá bom, galera? Então tá aí a nossa quarta questão, muito fácil por sinal. Então agora vamos para a última, né? O que ele pede aqui? Aqui ele já dá o J. Vai lá, nosso Jzinho vai ser 8 nonos menos 1 elevado a menos 2. E dá o nosso R, que seria então 1 menos 4 terços elevado a menos 1. Tranquilo? Então ele dá duas alternativas, letra A e letra B. Então, o que é que ele faz na letra A, na letra B? Olha só. Vamos calcular esse J, né? Vamos resumir esse J. Como é que a gente faz aqui? Tira o MMC primeiro, o nosso MMC. Então, o MMC aqui, nesse caso, vai ser 9. Aí vocês podem fazer o método da borboleta ou tirar simplesmente o MMC, que é dividir e multiplicar, não é isso? Eu divido e multiplico na questão. Então, 9 dividido por 9, 1, vezes 8, 8, menos 9, elevado a menos 2. Logo, o J vai ser menos 1 nono. Vocês lembram quando o expoente está negativo, o que é que acontece? O que é que a gente faz? Então, a gente vai ter que inverter, não é isso? Então, eu vou inverter aqui a nossa questão. Vai ficar 9 e o expoente passa a ser positivo. Lembre que o sinal da base não se altera, tá? Só da potência. Então, vai ficar 81 é o nosso J. Vamos para o R. Então, o R vai ser o quê? Tira nosso MMC de novo. Vai ficar 3 menos 4 elevado a menos 1. Então, logo, R vai ser quanto? Menos 1 terço. Tá? Vamos alinhar isso aqui. Elevado a menos 1. Então, mais uma vez, a gente vai inverter a nossa base e o expoente passar a ser positivo. Logo, R vai ser menos 3. Pronto. Diante disso, eu tenho, então, a letra A, que ele pede J menos R, ou seja, 81 menos 3. Então, para eliminar isso aqui, né, a gente vai fazer o jogo de sinal, vai dar 3. 81 mais 3 vai ficar 84. Tá bom, galera? Na letra B, o que é que a gente faz aqui? Vamos lá. Ele pede J dividido por R. Então, eita R miserável, né? Mas vamos ajeitar aqui. Olha só. Eu tenho 81 dividido por menos 3. Pode ser colocado assim ou colocado na outra forma, tá? Então, vai dar menos 27. Tá aí as nossas resoluções da sala de aula. Eu vou pedir para vocês, eu acabei pulando aqui, colocando ao contrário, mas aí eu vou pedir para vocês fazerem a atividade de sala, de proposta, tá bom? Que ficou aí na página 15 e na página 16. Desde já, aquele abraço.